Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar como preencher a nossa planilha para calcular os materiais necessários para fazer um muro com tijolo cerâmico. Lembrando, nós separamos aqui na planilha calculadora da obra o muro com tijolo cerâmico dos blocos de concreto, porque tem uma pequena diferença entre eles. Porém, as medidas aqui são basicamente as mesmas, por isso eu vou te detalhar aqui do tijolo cerâmico e depois eu vou te detalhar dos blocos de concreto. Então vamos lá. O muro é uma etapa meio que complexa da nossa construção. Por quê? Ele é uma mini construção. Para fazer um muro você precisa fazer a fundação, precisa fazer a alvenaria, fazer as paredes, depois tem que fazer colunas, cintas de amarração. Ou seja, ele é uma mini construção. Você precisa fazer reboco, você precisa fazer pintura. Ou seja, ele envolve várias etapas da construção. Por isso aqui, essa planilha é um pouco mais extensa que as demais. E novamente, quer saber mais como fazer um muro perfeito? Clica aqui nesse botão e você vai ter acesso ao nosso blog com um post detalhado explicando cada etapa de um muro. Então vamos lá. Aqui, para você não ter nenhum prejuízo, nós colocamos aqui o modelo mais completo de muro. Você tem aqui que preencher então, você tem a opção de muro com fundação de estacas, mais viga baldrame ou somente viga baldrame. Caso o seu muro esteja num solo com menos resistência, você vai precisar fazer estaca. Ou seja, aqui nessa primeira etapa, então, você vai informar as medidas da sua estaca, da fundação de estacas do seu muro. Então vamos lá, quais medidas você vai informar aqui? Primeiro, o diâmetro da estaca. Vamos supor aqui que também a nossa estaca, assim como no vídeo de estacas, de fundação, a nossa estaca aqui vai ter 25 centímetros de diâmetro com 5 metros de profundidade. E a quantidade? A quantidade de estacas está relacionada com a quantidade de pilares. Ou seja, para cada pilar nós vamos precisar ter uma estaca. Os pilares do muro geralmente são colocados a cada 2,5 metros em média. Ou seja, usando o nosso exemplo aqui, o nosso muro vai precisar de 16 estacas. Para cada parte do muro, a gente vai precisar colocar a cada 2,5 metros praticamente uma estaca. Ou seja, no nosso exemplo, nosso muro tem 16 unidades de estaca. E aqui você também vai escolher o tipo de concreto. Se você vai comprar o concreto pronto usinado ou se você vai fazer o concreto na obra. Lembrando, concreto feito na obra, é necessário informar então o traço. Qual que é a proporção de cimento, areia e pedra. No nosso caso aqui eu vou colocar 1,56. E por fim, eu também preciso informar então quais são as quantidades de barra de aço que vão formar as armações de aço da estaca. Nesse caso, eu vou colocar então 2 barras e essas barras vão ter 10 milímetros de espessura. Feito! Com base nessas informações, eu já tenho o cálculo dos materiais das estacas do meu muro. Lucas, meu muro não vai precisar de estaca. Ok, deixe isso tudo aqui vazio e preenche somente a parte aqui de viga baldrame. Então vamos lá. Viga baldrame também é uma fundação muito utilizada nos muros. Aqui, então, para fazer esse cálculo, você vai precisar também informar as medidas. Aqui eu vou usar as mesmas medidas que eu usei na anterior. Então vou falar aqui que a minha viga baldrame do muro vai ter 25 centímetros de largura com 30 centímetros de altura. Essa então é a medida da minha viga baldrame do muro. Mas ainda eu preciso informar aqui também a metragem linear. Quantos metros lineares vai ter essa viga baldrame? Aqui, nesse caso, a gente vai precisar então informar as medidas do muro. Nosso muro vai ter 8 metros de frente, 20 de lateral, mais 8 metros de fundo, mais 20 de lateral. Ou seja, nós vamos ter 56 metros de metragem linear da viga baldrame. E aqui novamente você vai escolher entre fazer o concreto ou comprar ele pronto. Vou comprar pronto? Ótimo! Concreto usinado e aqui eu não preciso informar o traço. Já se eu vou escolher o concreto feito na obra, eu tenho que informar aqui o traço do meu concreto. Aqui na planilha ele já calcula também automaticamente os materiais para você fazer o concreto magro. Ou seja, aquele concreto que você vai colocar embaixo da viga para fazer o lastro para evitar que a armação de aço encoste no solo.
E mais, além do laço de concreto, você também vai precisar calcular as armações de aço da sua viga. Ou seja, aqui você vai precisar informar também novamente quantas barras de aço e qual a distância entre os estribos. Aqui a gente vai supor então que a nossa viga baldrame vai ter de armação 4 barras de aço e os estribos vão estar espaçados a cada 15 centímetros. Legal, aqui então já tem as informações básicas da minha viga baldrame. Além disso, eu também vou precisar informar quais são as colunas de arranque, que são aquelas colunas de aço que vão ligar depois a viga baldrame com as colunas do muro, com quais são as colunas do nosso muro. Então aqui eu vou precisar informar quantas barras de aço e qual a distância desses estribos. Vou usar aqui a mesma medida, 4 barras com 15 centímetros de distanciamento. E a quantidade? Aqui a quantidade é a mesma quantidade de colunas ou estacas que a gente calculou anteriormente. Ou seja, aqui a gente vai ter também 16 unidades, 16 arranques no nossa viga baldrame. E por fim, eu também tenho o cálculo aqui das formas de madeira da viga baldrame e tenho também aqui o cálculo da impermeabilização, que é necessária aí para evitar umidade no nosso muro no futuro. Beleza, com isso daqui a gente já calculou todos os materiais das fundações. Agora vamos precisar calcular também a quantidade de tijolos e argamassa do muro. Para isso, a gente precisa informar também a medida linear do nosso muro. No nosso caso, a gente vai falar aqui que o nosso muro ele vai ter o mesmo comprimento da viga baldrame. Em alguns casos, isso não coincide. Por isso que eu deixei aqui separado para você ter as duas opções. Então aqui a nossa metragem linear do muro vão ser 56 metros e a altura do nosso muro, a gente vai fazer um muro de 3 metros de altura. Ou seja, um muro bem alto, um muro elevado. E qual que é o tijolo que a gente vai usar? Aqui a gente vai usar o tijolo cerâmico de 11,5 por 14 e 24. Esse é o tijolo cerâmico, essa medida do tijolo que a gente vai usar aqui no nosso muro. E aqui também a gente tem que escolher então, a nossa argamassa vai usar um aditivo, sim ou não? Se sim, a gente vai colocar o aditivo plastificante. Se não, a gente vai ter o cálculo aqui com cal hidratada para fazer a argamassa, né? A cola que vai ligar aí os nossos tijolos. No caso da parede, a gente desconta essa área em função das janelas e portas. Já no muro, a gente desconta essa área em função dos portões de carro e social. No nosso exemplo, a gente vai ter então um portão de carro e um portão social. Então aqui eu vou informar qual que é a medida do meu portão de carro. Eu vou aqui colocar que o meu portão de carro vai ter 2,20 de altura por 2,85 de comprimento. E a medida aqui do meu portão social também vai variar. Eu vou ter aqui um portão de 2,5 por 90. Beleza. Com base nessas informações, eu já tenho o cálculo aqui de todos os materiais necessários para fazer a alvenaria, tijolos e argamassa. Para fazer a sustentação do muro, também são necessárias as colunas, os pilares desse muro. E aqui então a gente precisa também informar as medidas, qual que é a largura e o comprimento dessas colunas. Aqui no caso a gente vai informar então que a nossa coluna vai ter 25 centímetros de largura por 25 de comprimento. E a altura dela vai coincidir aqui com a altura do muro. Se a gente colocou 3 metros, aqui a gente vai escolher 3 metros de altura para a nossa coluna. E quantas colunas? São aqui também 16 colunas, que são os 16 que coincidem lá com os nossos arranques e com as nossas estacas. Por que você tem que repetir essas informações aqui? Porque às vezes você não vai coincidir essas informações. Por isso que aqui a gente decidiu deixar aberto para que você tenha essa flexibilidade. E por fim, o tipo de concreto. Se eu vou comprar concreto usinado ou se eu vou colocar o concreto feito na obra. Feito na obra, eu tenho que escolher o traço. Escolhi o traço, então eu já tenho aqui a quantidade de cimento, areia e pedra para fazer esse concreto. E também tenho que escolher as quantidades das armações de aço. Aqui eu vou repetir então que são 4 barras com 15 centímetros de distanciamento entre os estribos.
Legal! Com essas informações eu já tenho um cálculo completo de tudo que eu preciso para fazer as colunas, os pilaretes do meu muro. O que mais que entra no muro? O muro também ele usa cintas de amarração, que são estruturas iguais, similares às vergas e contra as vergas. Ou seja, conforme o muro é mais alto, eu tenho que fazer essas cintas laterais para garantir que ele não tombe. Aqui o cálculo já é feito automaticamente, conforme as medidas que a gente já imputou anteriormente. E o que mais que a gente tem aqui também? O muro, a gente tem que informar o revestimento dele. Como que vai ser o revestimento? A gente vai usar chapisco, emboço, reboco e, por fim, pintura. Então, aqui no caso, o que a gente vai ter que informar? Qual que é o tipo de argamassa usada no chapisco? A gente vai comprar pronta ou fazer na obra? Vou fazer na obra, vou usar o traço 1,8 e vou usar aditivo sim ou não? Sim, vou usar aditivo. E o emboço? Mesma coisa. Eu tenho aqui se eu vou fazer ele comprar pronto ou se eu vou fazer ele na obra. Aqui eu também tenho o traço e se eu vou usar aditivo sim ou não. E o emboço, mesma coisa. Se eu vou fazer ele na obra, qual traço que eu vou utilizar e também se eu vou usar aditivo sim ou não. Beleza. Com base nisso eu já tenho então o revestimento do meu muro. Se eu não for fazer um emboço, mesma coisa. É só deixar aqui apagado, que ele não vai calcular esses materiais. E por fim, eu tenho a pintura. Quanto que eu vou gastar com tinta nesse muro? Então aqui eu vou precisar informar quantas demãos que eu vou ter e qual tipo de tinta que eu vou usar. Aqui eu vou usar uma tinta semibrilho. Pronto. Com base nisso, eu já tenho todos os materiais necessários para construir os muros aqui da nossa residência. Legal? No próximo vídeo, então, eu vou te explicar como faz o de bloco de concreto. Ele é muito simples, ele é muito parecido com aqui, porém muda a parte de alvenaria. Em vez de tijolos cerâmicos, nós usamos bloco de concreto. Até lá!